Bom dia, tudo bem? 23 de março, 10 horas da manhã. Tá começando agora mais um Cresce Esclarece com vocês. Como é que foi a semana? Muito corrida? Quem é que não tem uma semana corrida, né? A gente não tá vendo o tempo passar. E a gente vai falar sobre isso hoje. Só que não só da correria, mas da correria à mesa. Gente, a rotina da gente tá tão louca que o passar do tempo a gente tem atingido um auge da correria no nosso trabalho. Diante disso, a alimentação é prejudicada com certeza. Os hábitos são acelerados, a população não se alimenta direito. E com o corretor não é diferente, né? Você que está aí sabe como é que é corrido o plantão de vendas. Muitas vezes você entra com visitas para os imóveis, você não tem nem tempo de se alimentar, não tem nem tempo. Passa o dia, passou o almoço, passou o jantar e você está ali sem comer. Então a gente vai dar dicas importantes hoje para você prestar atenção um pouquinho mais na sua saúde, na sua alimentação e cuidar um pouquinho melhor de você. Para falar sobre isso, a gente trouxe a conselheira do Conselho Regional de Nutrição de São Paulo, Cristina Binardi. Falei certo? Seu nome é Binardi mesmo? É Binardi. Binardi. Tudo bem, Cristina? Tudo bem. Então tá bom. A Cristina vai dar dicas importantes para você hoje. A gente vai começar falando, Cristina, sobre alimentação adequada. Normalmente o corretor, ele vive num plantão, vive naquela correria e não tem muito tempo de pensar nisso. A falta dessa alimentação adequada, ela pode influenciar no aparecimento do estresse, deixar a pessoa mais estressada por conta disso? Eu acredito que sim. A falta de uma alimentação adequada sozinha, ela não leva o indivíduo a um estresse, mas acompanhada de outros fatores, ela colabora para isso. Né? Então, uma alimentação que se consome frutas, verduras, come o carboidrato, o arroz ou a batata, escolhendo feijão e uma proteína, é uma alimentação adequada, mas só isso não causa estresse. E é bom lembrar que o estresse nem sempre é o lado negativo dele. Pode ter o lado positivo, né? Eu posso estressar naquele momento porque é uma euforia, porque eu conheci um amor novo, uma paixão, estou vivendo uma paixão, ou eu tenho um novo emprego, né? São o estresse positivo. O que é ruim é você permanecer no estresse, um estresse contínuo, né? Pela vida atribulada, por uma vida assim agitada, principalmente aqui para São Paulo, né? Que as pessoas saem de casa cedo e só voltam à noite. Como me programar para comer um pouco melhor e ficar satisfeito? Assim eu não vou ter dor no estômago ou causar uma irritabilidade ou nervosismo porque eu estou com fome. Então a falta do alimento pode causar, contribui, mas as outras coisas que rodeia uma pessoa também contribui. Você tocou num ponto interessante, porque eu conheço muitas pessoas que, porque ficam um intervalo de tempo muito grande sem comer, elas ficam num mau humor terrível, né? As pessoas nem olham, né? Não fala com ela porque ela está sem almoçar, né? Tem até uma propaganda de um chocolate, não sei se você lembra, mas que acontece isso, né? A pessoa fica muito mal-humorada porque está com o estômago vazio, né? Então a gente vê que influencia mesmo, né? E o correto é se alimentar de 3 em 3 horas? Por que toda vez que a gente fala em dieta, né? Dieta adequada, a gente fala em alimento de 3 em 3 horas. É o ideal mesmo? Não vou dizer que é o ideal. A nutricionista usa essa estratégia, e não é uma recomendação que ela usa, para manter o nível de glicose constante no sangue, para não causar irritabilidade, dor no estômago, mas não é uma norma a ser seguida. Tem pessoas que conseguem se alimentar com intervalo de 4 horas, 5, não é rígido, é conforme o costume e a gente faz as modificações de acordo com cada pessoa. Né? Não é uma regra, mas é uma estratégia que pode ser utilizada. E para quem está de dieta, é importante se alimentar de 3 em 3 horas? Contribui para emagrecer? Eu diria que contribui para você não comer mais naquele determinado horário. Por exemplo, pulei meu lanche da tarde das 4 horas, só vou chegar em casa 9 horas da noite. E lá por 11 horas da noite que eu vou comer alguma coisa. Esse período pode acontecer dor no estômago, causar uma maior irritabilidade, nervosismo, aí vem a história
do estresse mesmo pela falta do alimento. É a falta do açúcar constante no sangue. É isso que faz a gente ficar irritado. Ou glicose, né? O açúcar deixa a gente docinho também, né? Não tem jeito. O cérebro vive basicamente de glicose, então... É impressionante, né? Como faz falta, né? Eu fico imaginando, porque eu não sou fã de doce, mas, assim, um chocolatinho pelo menos tem que ter, né? Pelo menos uma vez por dia. E a gente estava falando de comer nos intervalos. Que tipo de alimento que você acha que é o mais indicado para esse intervalo das refeições? O tipo de alimento eu acho que é aquele que a pessoa tem costume de comer. Tem gente que gosta de comer nos intervalos, por exemplo, uma proteína, né? Não tomou café da manhã e deu 9 horas, 10 horas, quer comer um pouco mais, então pode fazer um ovo mexido com pão. Aí depende muito do costume de cada pessoa, mas geralmente aproveita-se para comer uma fruta, que é uma forma rápida, né? Dá para trazer de casa numa lancheirinha, numa sacolinha, numa térmica. E então, frutas eu acho que é o mais comum das pessoas gostarem de levar, né, para o trabalho. Eu fico imaginando o corretor que está lá no plantão de vendas. Sim. Ele está o dia inteiro ali atendendo um cliente, outro cliente, e ele não se dá conta de que ele passou o dia na base do cafezinho, ou com açúcar, ou com adoçante. E que tipo de prejuízo que você acha que isso pode causar ao longo do tempo na saúde do corretor? Eu acho que o cafezinho, principalmente aquele que tem cafeína, eu penso e os estudos mostram que tem uma quantidade X por dia de cafeína que um indivíduo pode ingerir, que nesse caso seriam 400 miligramas ao dia. O que isso equivale em xícara de café? 4 xícaras de café por dia vai me dar a quantidade de cafeína que não é prejudicial ao organismo. E quando ela é prejudicial, é quando se ultrapassa a quantidade de 400 miligramas, isso todos os dias, num costume que vem vindo ao longo dos anos. Aí pode causar irritabilidade, pode causar dor no estômago, né, maior nervosismo, né, pode aumentar a frequência cardíaca. E assim vai. Eu acho que você encontrar um equilíbrio seria o ideal, ao invés de ficar tomando cafezinho, porque às vezes a pessoa está até com fome, vai lá, pega o cafezinho para tapear a fome, vamos dizer assim, né? Então fica no cafezinho e aquele cafezinho com açúcar vai liberando também hormônios, né? Que aí a pessoa fica mais satisfeita, principalmente porque tem açúcar também, libera a glicose, então... É uma forma que a pessoa encontra de manter, de diminuir o estresse, mas na verdade ela está aumentando o seu estresse. Tendo cafeína, então, né, como você mesmo disse, acima de 4 xícaras seria já uma ação prejudicial. E em termos de adoçante, existe um limite, assim, diário, de quanto é o ideal para a pessoa tomar de adoçante? Eu penso assim, cada adoçante tem uma quantidade X que pode ser ingerida. Aí você tem que acompanhar com o rótulo, né, sem exageros. Pode usar o adoçante nessas 4 xícaras por dia? Pode, sem problemas, né? Eu acho que procurar o mais natural possível, como o stevia, por exemplo, é uma opção adequada. Mais perto do natural, né? Se possível, tomar sem açúcar, né? O ideal do café é tomar sem açúcar e sem adoçante. Você sentir o sabor do café mesmo. A gente tem a participação aqui de uma primeira internauta de Paraty, no Rio de Janeiro. Obrigada, Gabriela Lima, pela sua participação. E ela pergunta o seguinte, Cristina, ela diz que está muito na moda a dieta low carb, que é uma dieta que funciona, porque é motivadora, emagrece bastante logo de cara, né, logo do início, e não aquelas dietas que demoram muito para a pessoa perder peso. Ela pergunta para você qual que é a sua opinião, você acha que é uma boa dieta? Como que é o nome dela? É Gabriela. Gabriela, low carb não é uma novidade para nós nutricionistas, a gente faz essa estratégia também de abaixar a quantidade de carboidrato na quantidade mínima possível em percentual e fazemos a dieta low carb dependendo do objetivo da pessoa. Toda dieta, vamos dizer, da moda funciona. A low carb é simplesmente um nome diferente que se deu para você ingerir quantidade menor de carboidrato, mas tem uma quantidade de carboidrato. Então, essa é uma dieta, assim, um plano alimentar possível de se fazer. Nutricionista passa esse tipo de dieta.
para ver maior resultado na perda de peso, né? Então, ela funciona, mas ela tem que ser bem orientada, né? Eu acho que toda dieta é assim, né? Tem que ter um equilíbrio, né, Cristina? Porque precisa ter o equilíbrio entre o carboidrato, a proteína e as gorduras, e o tipo de gordura, o tipo de proteína. Então, um profissional nutricionista, eu penso que seria o adequado para te orientar melhor nessas dietas low carb ou qualquer outra que for fazer. Cada caso é um caso, né? Legal. E quantos litros de água são necessários para a gente ter uma hidratação correta diariamente? Geralmente, assim, o Ministério da Saúde coloca 2 litros por dia, né? Mas tem uma continha fácil de fazer, porque cada pessoa tem um peso, então cada pessoa tem uma quantidade X por dia de água. Mas geralmente, em média, 2 litros. Mas a continha é 30 ml para cada quilo de peso. Aí você encontra a quantidade de líquido que você deve ingerir por dia. Lembrando que não é só água, a fruta tem líquido, o suco, o chá, então isso entra no final do dia na conta total. Até o café com leite? Até o café com leite é líquido. Legal, olha só, eu achei que fosse Por exemplo, a melancia é uma fruta que tem muito líquido, o melão também, a tangerina também. Já conta, né? Já conta na sua conta total do dia de líquido. Mas em média 2 litros, né? Em média, sim. Legal. E carboidrato? Bom, carboidrato a gente sabe que fornece energia para o corpo, né? E ao mesmo tempo ele acaba contribuindo para um ganho de peso. Como é que a gente consegue equilibrar essa relação? O que é ideal a gente fazer? É aquilo das dietas mesmo, né? O carboidrato não é um macronutriente que deve ser tirado do nosso dia a dia. Ele nos fornece energia, ou seja, açúcar, glicose. E se ele oferece glicose, e agora eu falei que o cérebro vive de glicose, então, pensando nessa relação, a gente não deve excluir o carboidrato da alimentação. Senão a gente vai ficar, né? Vai ficar sem energia. Pilha fraca no fim do dia. Exatamente. Mais irritado, mais nervoso, né, mais estressado. Então, com dor de cabeça, porque a falta do carboidrato também em algumas pessoas relata que dá dor de cabeça no final do dia. Então, assim, o que eu sugiro é diminuir, né? Não comer um prato de arroz, um prato de macarrão de uma só vez. Mas diminui. Se você tem costume de comer 4 colheres de arroz, passa a comer 2. Mas não retire da alimentação. Você vai se sentir melhor, né? E ele não é vilão. Só preciso saber que horas que eu devo comer e quantidade que eu devo comer. Mesmo quem está de dieta também pode comer. Deve comer. Principalmente para não ficar desfalecendo no fim do dia, né? Isso. Eu acho engraçado que tem dietas que o pessoal faz e começa... no fim do dia eu fiquei com tremedeira, né? Acabaram minhas forças e tal. Faz hipoglicemia, né? Que a quantidade de açúcar baixa no sangue. É natural, né? A gente também sabe que o corretor, e não só o corretor, mas aquele que tem uma vida atribulada, gosta de abusar do sanduíche, dos salgadinhos, das bolachas. Não tenho tempo de almoçar, comer um salgadinho, né? Alimentos industrializados, enfim. Eles têm que ser excluídos, eles são os grandes vilões das nossas dietas, ou de vez em quando eu posso pegar um dia para comer um junk food, enfim, e falar, olha, de sábado eu me dou o direito de comer um x-salada. O que você acha disso? Assim, eu oriento da seguinte forma, o dia a dia, inclusive sábado e domingo, deve ser de forma mais natural possível a ingestão dos alimentos. Mas tem um dia de festa, as pessoas também estão com o costume de fazer o dia do lixo, o que eu não concordo. Eu acho que não vale a pena você passar o dia inteiro comendo alimentos industrializados, e bebendo, muitas vezes bebendo, né, um consumo alto de álcool, porque no outro dia você vai se sentir ruim, vai estar mal, não vai conseguir fazer uma atividade física normalmente que faz todos os dias. Então, assim, não existe essa história do dia do lixo. As pessoas que inventaram para poder liberar aquilo que gostam. Mas dá para comer, por exemplo, um sábado à noite, eu sair com a família e vamos hoje comer hambúrguer, por exemplo. Né? Ou qualquer outro alimento industrializado, eu não vejo problema nenhum. Eu só não posso ficar o dia inteiro fazendo isso, né? Porque aí eu acho que não vale a pena, principalmente se você é um praticante de atividade física. Isso
prejudica? Prejudica o rendimento, o desempenho. Às vezes a pessoa não vai naquele dia, falta, não vai na atividade física que eu falo, deixa para ir daí 2 dias, 3 dias, porque dá preguiça, cansaço, né? Isso aí é decorrente a um dia de lixo. Vamos dizer assim. Tudo é questão de energia mesmo, né? É questão da absorção de energia pelo organismo. Isso, na verdade é você desembrulhar menos e descascar mais. Olha só, olha que dica bacana, hein, gente? Para você que está aí no plantão, né? Ao invés de você abrir um pacotinho de bolacha, descasque uma maçã, uma laranja, que é muito mais saudável, né? E a saciedade também. Essa é uma frase boa de você colocar assim lá naquele... Bacana, viu? Eu não conhecia, mas eu vou começar a adotar no meu dia a dia também, porque a gente vive as turras com a balança, né? Não tem jeito, mas vamos lá. Em termos de refrigerante, né? A gente sempre escuta as desvantagens que tem a ingestão de um refrigerante. É verdade isso? É verdade, né? O refrigerante, na verdade, ele tem um conteúdo de açúcar bastante elevado. Então, você oferecer açúcar constante para o organismo também não é bom. Você vai fazer com que o seu pâncreas também produza muita insulina para levar esse açúcar para dentro da célula. Isso pode causar uma diabetes? Lá na frente pode causar, porque essa grande quantidade de açúcar há um acúmulo de gordura no abdômen. Esse acúmulo de gordura no abdômen favorece o desenvolvimento da diabetes. Então, realmente... E aí você pode me perguntar, e os diet? Também não é recomendado, né? Os produtos industrializados em si, é aquilo que eu acabei de falar. Desempacote menos e descasque mais. E, na verdade, ele, mesmo sendo diet, ele não garante ser saudável, né? Não, não garante. Diet é porque retirou algum elemento daquele produto. Retirou. E o light diminuiu uma quantidade de um elemento, que nem sempre é o açúcar, pode ser o sódio, por exemplo. Né? Então, são coisas assim, diferentes. A gente fala light, o pessoal já acha que pode comer à vontade, né? Porque é light, não, é uma redução de uma quantidade de um produto, ou carboidrato, ou açúcar, ou gordura. A gente tem uma pergunta aqui da Paula Santos, de Mogi das Cruzes. Bom dia, obrigada pela participação, Paula. Ela diz o seguinte: eu tenho uma alimentação muito desregulada e só consigo almoçar e jantar lanches. Não consigo comer verduras, legumes, arroz, feijão, nada me apetece. O que eu posso fazer para começar a me alimentar bem aos poucos? Eu diria para você, Paula, que você fizesse organizasse o seu final de semana. No final de semana, fazer uma listinha de compras, ir ao supermercado, reservasse ou amanhã do sábado ou à tarde do sábado e organizasse a sua alimentação para a semana seguinte. É o que a gente recomenda, né? A pessoa que quer mudar o seu estilo de vida, ela precisa se organizar em casa primeiro. Uma casa organizada, um ambiente organizado, você vai conseguir fazer uma refeição mais equilibrada. Mesmo não comendo em casa, você pode levar, já está fácil, pega na geladeira, pega na cesta, aquilo que você vai comer durante o dia no seu trabalho, né? Porque às vezes a pessoa aqui em São Paulo não tem condições de voltar em casa e fazer esse tipo de coisa, alimentação em casa. Mas tem como se organizar e levar. Tem umas dicas tão boas, né? Daquelas saladinhas em potinho, né? Que você leva, dá para comer no intervalo, é light, né? Ou você faz em casa para ficar mais barato, né? Porque é tão fácil lavar uma verdura, um tomate, descascar uma cenoura, ralar, isso é muito rápido, né? E você tendo o produto em casa, você tem condições de fazer. E eu acho que a dica maior também é ir acrescentando aos pouquinhos esses alimentos que ela diz que não gosta, né? Que não consegue comer. Não consegue comer porque não gosta ou não consegue comer porque não se organiza. Também, são de coisas diferentes. Às vezes dá trabalho, acho que dá trabalho, não é verdade. E temos uma pergunta aqui da Pandora, via YouTube, diz o seguinte: bom dia, doutora Cristina, sobre o consumo de ovos, algumas correntes dizem que aumenta o colesterol, outras dizem que isso é mito. O que a doutora tem a nos dizer a respeito? Não, ainda o que a gente tem a dizer sobre o ovo é aquilo que eu aprendi lá atrás e ainda se mantém hoje, que são 3 ovos a 4 ovos por semana em dias alternados, porque ele contém o colesterol na gema do ovo.
Então, a recomendação é de 3 a 4 unidades por semana, né? E para aquele pessoal que pratica atividade, que diz que come ovo todo dia e tal, é perigoso isso? Eu não diria perigoso, mas pode alterar o colesterol e em algum momento ele pode ter problemas, né? Mas aí, se ele tiver também uma alimentação toda equilibrada ao longo do dia, porque um alimento não é vilão e nenhum alimento é o milagroso, mas sim o contexto que você está envolvido é que vai fazer você ter uma vida saudável ou não. Não adianta simplesmente ficar concentrado só, vou comer ovo todo dia. A refeição assim equilibrada, em variedade, isso possibilita uma dieta mais constante, te facilita comer, não enjoa, né? É isso que eu quero dizer. Você comer variedade de alimento dentro daquilo que é possível e que você gosta, é o que vai te manter num peso adequado. O José Aparecido dos Santos, via YouTube, ele pede uma dica para quem fez operação de vesícula. Ele diz que alimentos gordurosos acabam prejudicando o intestino, soltando um pouco o intestino, alimentos normais prendem esse intestino. Então, ele quer saber se existe algum alimento que seja ideal para dar esse equilíbrio. Não, você falou certo. É realmente, se ao começo, logo após a cirurgia, evitar mesmo a gordura. Mas depois de um tempo, já houve a cicatrização e a pessoa está bem, se quiser comer uma gordura saudável, não vai ter problema nenhum. Né? O que vem das oleaginosas, das castanhas do Brasil, né? Do próprio azeite. Lembrando que logo após a cirurgia esses alimentos devem ser evitados, mas depois pode voltar a comer mais uma gordura saudável para se manter saudável também. Vai comer bacon aí, né? que aí vai doer mesmo. Aí já é demais, né? O Cláudio Ferreira via Facebook pergunta se ele pode ficar sem almoçar e depois deixar para jantar à noite. Bom, dentro daquilo que a gente já falou, eu penso que você não deve fazer isso. Porque você vai ficar com um longo período sem se alimentar, aí pode causar dor no estômago, ao longo do tempo pode desenvolver uma úlcera, uma gastrite, refluxo, porque aí a hora que você for comer à noite, você vai colocar uma grande quantidade de alimento no seu estômago e pode forçar a válvula que controla a abertura entre o esôfago e o estômago, e aí vai forçando isso repetidas vezes. Isso leva a um relaxamento dessa válvula. Então, pode ocasionar um refluxo, problema digestivo e assim por diante. O ideal é o equilíbrio mesmo. É o equilíbrio, por isso a estratégia de 3 em 3 horas. Para se manter bem e para ter uma glicose constante no sangue. Cristina, somente quem está com excesso de peso é que deve se preocupar com a alimentação equilibrada, ou ela também é importante para quem está magrinho? Porque geralmente quem está magro fala, eu não preciso me preocupar com dieta, né? Posso comer de tudo. Essa semana mesmo eu atendi uma pessoa assim, extremamente magra, mas com alteração de colesterol. Então, assim, o magro não é sinônimo de saudável, né? O magro também pode ter a mesma alteração no metabolismo que um gordo, né? Por exemplo, colesterol elevado, hipertensão, isso depende da alimentação dele também, mas depende do estilo de vida que ele está naquele momento. Né? O que está passando, o estresse em casa, às vezes é uma separação, às vezes é um filho que está dando problema, um problema no trabalho e assim por diante, né? Esse tipo de problema psicológico, vamos dizer assim, ele contribui para um desequilíbrio no colesterol? Sim, o estresse, segundo a literatura, ele também contribui com isso. Tem pessoas que no estresse, por exemplo, de doença, num estado de doença, aumenta o colesterol, aumenta a pressão arterial, aumenta a glicose. Então, o estresse é bastante relevante nesse momento, né? A gente começa a pensar que o nosso organismo é um reloginho, né? Todos os ponteiros têm que estar equilibrados, porque senão você está com algum problema emocional, né? E mesmo que você tenha uma dieta balanceada, acaba influenciando. E eu diria mais um pouco ainda. Eu penso que a falta de atividade física contribui e muito para o estresse de uma pessoa. Era isso que eu ia te perguntar. É difícil para quem não tem uma rotina promover essa mudança do estilo de vida? Que dica que você daria?
Eu geralmente falo para os pacientes que eu penso que é difícil você promover um estilo de vida adequado ou mais saudável. Não é fácil, porque você vem vindo desde criança com um costume dentro da sua própria casa. Aí, de repente, aquilo não te está fazendo bem, aquela forma de se alimentar ou forma de viver não está te fazendo bem. Procura ajuda profissional. E aí vamos, assim, colocando possíveis mudanças ao longo da semana. Uma semana faz uma mudança, na outra semana faz outra mudança, e assim vai até que se incorpore isso na pessoa. Na verdade, aquilo tem que entrar dentro da pessoa. E uma orientação que eu dou sempre, às vezes as pessoas esperam um amigo. Ah, mas meu amigo, minha vizinha não vai comigo, né? Eu gostaria de ter uma companhia para ir, mas eu digo logo em seguida, não espere a pessoa, faça por você. Essa é a minha orientação. É importante, né? Porque a gente sempre tem a desculpa, né? A gente sempre acaba se arrumando desculpas para não fazer, né? Vou dizer, não é fácil fazer nem alimentação saudável e nem atividade física, não é fácil. É verdade. Você tem que começar e depois pegar, assim, um interesse maior por isso, porque vai te fazendo bem, e se pega esse bem para continuar. Ah, com certeza. Temos aqui 2 participações também, da internauta Rosângela Gardini. Ela diz, via Facebook, ela diz que ela começou a assistir agora o nosso programa e ela perdeu o que ela pode comer naqueles dias que não dá para parar e que é necessário correr com o dia a dia. Bom, como você mesmo falou, né? Como que é o nome dela? É Rosângela. Rosângela, assim, procure se organizar no final de semana. Sempre tenha seu final de semana organizado na questão de compras de legumes, de verduras, de frutas da época. Porque são mais saborosas, tem mais nutrientes. E aí você na segunda-feira tem facilidade em pegar, por exemplo, uma maçã, uma laranja, uma banana e colocar dentro da sua sacola e sair para o trabalho, porque aí você pode durante o dia comer qualquer coisa que está dentro dessa sacola que você organizou lá no final de semana. Então, primeiro ponto, organize o seu final de semana. Sempre com coisas saudáveis de preferência. Aí você vai ter tudo saudável durante a semana. Sem muitos pacotes para abrir. Essa dica eu não vou esquecer. David Cambraia, via YouTube, diz o seguinte: parabéns pela palestra, a alimentação é nosso combustível. Ele é de Caxias do Sul, olha que beleza, lá no Rio Grande do Sul. E pergunta, qual é a dica para uma marmita que não precise de refrigeração em dias que o plantão não tem geladeira? Bom, eu penso assim, que já que não tem geladeira, leve o seu produto dentro de uma marmita térmica bem quente. Né? Porque ainda a hora que você for comer lá no seu plantão, ela ainda vai estar quentinha, morninha, mas mais assim, eu estou falando em relação, não porque a pessoa, tem gente que gosta de comer comida fria, outros mais puxando para o quente e outros mais mornos, mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que você mantendo uma temperatura alta também é uma forma de você proteger aquele alimento contra micro-organismos. Para não estragar, Para não estragar. Não adianta a gente também... Ou você coloca ela em baixa temperatura ou você coloca ela em alta temperatura. Cecília Alves, de São Paulo, diz que segue a dieta ovo-lacto-vegetariana há 2 meses. Quais cuidados ela deve ter com a alimentação? É um dever do vegetariano tomar suplementação, como dizem por aí? Olha, quem é ovo-lacto-vegetariano, geralmente não vai ter problemas com os microminerais. O micromineral que pode estar faltando aí é o ferro que vem da origem animal. Mas se ela manter assim, a cada 3 meses, fazer um exame de sangue e ver como que está o seu hemoglobina, hematócrito, para poder ver se ela está com deficiência de ferro, seria importante. Mas a pessoa que é ovo-lacto-vegetariana tem uma grande variedade de alimento que pode substituir bem. O próprio arroz com feijão substitui bem a carne, porque dá proteína, dá uma quantidade de proteína boa. Assim como a carne também tem. O problema do arroz e feijão é que não tem o ferro animal. É aquilo que eu falei. Você cuidando a cada 3 meses da sua hemoglobina e hematócrito, não tem problema. E quero deixar esse espaço aqui para a Cristina fazer suas considerações finais. Bem, eu agradeço a participação, né? Lembrando que gostaria de falar que eu não sou de São Paulo, nutricionista em São Paulo, mas eu sou de Mato Grosso do Sul e represento o meu estado, represento os nutricionistas do meu estado no nosso Conselho de Nutricionistas.
E a orientação que eu digo é assim, procure um estilo de vida melhor, mais adequado para você. E se organize, desembrulhe menos e descasque mais. Essa frase vai virar a minha frase de cabeceira, gente. Obrigada por vocês nos assistirem. Daqui 2 semanas a gente volta, vou ficar com saudade. Um grande abraço, boa semana.